Então, meus queridos amigos, companheiros de jornada, mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para mais um aprendizado, para mais uma aula, um estudo, uma compreensão de tantas coisas lindas que esse livro nos traz, tantos ensinamentos importantes. É com muita alegria que nos conectamos com o Pai Maior, com a Casa Lucas de Assis, com os irmãos franciscanos, com as irmãs Clarissas, Tia Ziza. Nos conectamos com toda a equipe encarregada da parte dos estudos da Casa Lucas de Assis. E que sejamos abençoados a cada dia por nos propor a este trabalho, a este entendimento, a este aprendizado. E que nossos ouvidos sejam abertos para melhor compreensão, maior clareza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, nós vamos dar agora seguimento então, à parte final do capítulo 5º da obra Paulo Estevão, está mais ou menos lá na página 246 do PDF, e que é o que trata das lutas dele do Evangelho, e que na parte final desse capítulo vem a tratar o epílogo daquela grande assembleia que foi feita, a primeira grande assembleia do cristianismo primitivo, que foi realizada em Jerusalém, com seguidores da Igreja do Caminho, principalmente a comunidade de Antioquia, com o Paulo, e que foi, até a convite do próprio Pedro, a Jerusalém, para fazer essa assembleia, para unificar o discurso deles, né? Para azeitar a situação em que eles, em Jerusalém, enfrentavam muita resistência do sinédrio, né? do judaísmo, que queria submeter o cristianismo aos ditames do judaísmo. Essa é a essência, né? Então, o grande símbolo disso tudo era a circuncisão, que é a ligação da aliança da individualidade com Deus, né? Desde lá de Abraão, que a gente já tratou na semana passada sobre isso, e mencionando qual é a origem da circuncisão na igreja, no judaísmo. E o Tiago menor, filho de Alfeu, o mais judeu dos seguidores de Jesus, os apóstolos, os discípulos dele do início, e ele queria manter esse vínculo com o judaísmo para não ter resistência dos judeus contra a igreja dos seguidores do caminho. E já, então, até por uma sugestão do próprio Lucas, a gente já tratou disso, né? O Lucas que havia até sugerido criar a igreja dos cristãos, os Cristo, né? Que seguidores de Jesus eram os cristãos. Então, a partir daí que se denominou o cristianismo. E nessa grande assembleia que foi mencionada, foi tratado bem essa questão da circuncisão, o Pedro foi um grande mediador, houve uma intuição direta de Jesus Cristo sobre Pedro, o Estevão, Abigail e muitos espíritos elevados intuíram esse grupo para também não corromper, não assim romper os laços com o judaísmo, mas sim acrescentar o algo a mais. E era, estrategicamente, eles chegaram a essa conclusão, o Pedro chegou a essa conclusão de que, estrategicamente, era melhor dar um recuo e avançar por um outro lado, né? Mais importante era a assistência aos necessitados, assistência aos doentes, àqueles desvalidos, aqueles que passam fome, aqueles que não tinham para onde correr, que procuravam a igreja do caminho, né, os seguidores dos cristãos, para dar assistência a eles, tinha que ser
mantido determinados regramentos. E aí houve, com muita habilidade do Pedro, intuído pelo mundo superior, e eles deixaram meio que de lado a circuncisão, mas saiu o Tiago também colocou algumas questões dele, que não a idolatria e a luxúria deveriam ser deixadas de lado. E isso prontamente até foi aceitado e seguiram assim. Mas o mais importante é que nesta reunião houve a inserção de a participação de jovens, né, que passaram a se somar com o Paulo e vão seguir de Jerusalém para fazer a grande jornada, né, que o Paulo vai levar a proposta do evangelho para o resto do mundo. É ali que assim essa célula do cristianismo que vai peregrinar para o mundo todo com as cópias da decisão da própria Assembleia, né? Então, além dos escritos do Levi, passam a surgir, então, as decisões dessa Assembleia de Jerusalém, né? E que ali passa a ser uma regra a ser seguida pelos gentios, por todos aqueles que vão se agregando a essa luta do Evangelho de Jesus a todas as localidades do globo terrestre, principalmente, claro, que foi dali saindo do Oriente, então passo aí para o Ocidente e vai culminar lá em Roma, onde vai dar o epílogo dessa história toda. Então, é importante a gente mencionar essas figuras, agora, então, o próprio Tito, que vai se associar, o Silas, né? E já o Timóteo, que já está em outra localidade, e o João Marcos. A gente tem que colocar também essa questão do Marcos. O Marcos, o Evangelho de Marcos, esse é o seguidor. Teve uma questão com o sobrinho do Barnabé, teve uma controvérsia com o próprio Paulo, porque ele não quis, num determinado momento, seguir aquela trajetória com o Paulo, e o Paulo ficou aí, a questão humana, a gente tem que considerar isso, não existe a perfeição nessas relações. O Paulo era uma pessoa, não era fácil de conviver com o Paulo. Tá? O Paulo era meio impulsivo, ele tinha assim, uma compreensão da vida do dia seguinte, do momento seguinte, e se irritava profundamente no erro, na reincidência do erro. E ele foi muito reticente a seguir novamente com o João Marcos. A gente vai ver mais adiante que a própria tia dele, que era a mãe do João Marcos, que era a irmã do Barnabé, pede para que eles acompanhem o João Marcos. E aí há ali uma divergência com o Barnabé, e aí o Barnabé depois segue caminho com eles, e depois até, felizmente, aí toda a intuição do mundo da luz é a multiplicação, né? Vai um grupo para cá, um grupo para lá, e vão se reunindo mais adiante através ou de reencontros ou das cartas, as famosas epístolas de Paulo, que vai se multiplicando pelos lugares, e havendo até, quem estuda as epístolas, até nessa obra a gente vai poder analisar algumas delas, a gente vê um fator humano muito presente, né? A fofoca, a intriga, a disputa de poder, e tudo isso são imperfeições humanas. E a imperfeição humana é uma chaga interior que nós carregamos, ela é a porta, a janela para que o mundo mais denso, a treva, o mundo inferior, intua a nossa atitude. Quer dizer, não são eles que decidem por nós, mas eles, pela nossa imperfeição, passam a atuar, e isso ocorreu também no cristianismo primitivo. Houve uma série de intrigas, houve divergências, houve pessoas que ficaram pelo caminho, e o Paulo teve grande persistência, e ele cada vez mais fortaleceu a fé dele, foi quando ele sentia intuitivamente a presença espiritual superior, em nome de Jesus, de muitos deles, o próprio Estevão, o próprio Jesus, Abigail e muitos outros espíritos que o intuíram e fez com que ele se fortalecesse na fé. Quer dizer, nós recebemos as emanações e nós sentimos essas emanações, e a gente segue um caminho fruto da nossa vontade, livre arbítrio. Então, quer dizer assim, então foi levado a fazer tal coisa. Não, ele teve a intuição, e ele captou a intuição e soube decidir. A gente vai ver, já vimos aí ao longo dessa passagem, já nos 2 últimos capítulos, principalmente, o quanto que ele recebe a intuição e ele segue aquele caminho, ele fortalece a fé, ou seja, de forma determinada ele acredita naquele caminho. É o que a nossa vida é no dia a dia, né? Que a gente é intuído a determinados caminhos e a gente segue fruto da nossa vontade.
Nós, às vezes, erramos, e erramos persistentemente, muitas vezes, e cabe a nós o reexame de retomar o caminho, né? E assim é a nossa vida sucessivamente, ao longo também das encarnações, que nós vamos seguindo em direção ao mundo da luz. O tempo é o tempo de cada um, proporcional à decisão individual de cada um que toma no seu dia a dia, ao longo da sua encarnação, das suas encarnações no plano espiritual e nos diversos planos paralelos, né, das casas, as moradas do nosso Pai. Eu acho que é isso, a gente pode agora dar seguimento aí, para terminar esse capítulo, e já ingressar no capítulo 6º, nas peregrinações e sacrifícios, que é a da obra. Pode ir, Flávia? Sim, vamos lá, então. Então, último capítulo da página 246 do nosso arquivo em PDF. Paulo viu no alvitre a providência que desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pescador profundamente sensibilizado. A igreja da Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque, desde logo tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito e dedicado. Os missionários de Antioquia ainda se demoraram 3 dias na cidade, após o encerramento do conselho, tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar em casa da irmã. Paulo, contudo, declinou do convite de Maria Marcos e permaneceu na igreja, estudando a situação futura em companhia de Simão Pedro e dos 2 novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo, junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua, para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso, que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusara-se a aceitar a contribuição de João Marcos, em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que acedera aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoou. Acolheu a resolução de Barnabé, um tanto admirado, abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos, pôs-se a caminho para Antioquia nas melhores disposições de harmonia. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizaram um plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquena ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas, os 2 companheiros devotados que até ali haviam constituído 2 fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interrogou Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco a fim de afeiçoá-lo à tarefa.
O ex-rabino franziu o sobrecenho num gesto muito seu, quando contrariado, e exclamou: não concordo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Não pode ser. Estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras, na qual Barnabé deixava perceber o seu descontentamento. O ex-rabino procurava justificar-se, ao passo que o discípulo de Pedro alegava o compromisso assumido, e impugnava, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia de Psídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel na praça de Listra. Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Barnabé estava magoado, de olhos úmidos. Afinal, disse em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. O ex-rabino não o deixou terminar e concluiu. Isso nunca. Nossa amizade está muito acima destas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Pois bem, acentuou Barnabé. Como interpretar então tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo talvez providencial? Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou. Minha intuição neste sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me. Ninguém contará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nos abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo. Mas considero que, no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas, irrefutáveis, e calou-se para dizer daí a momentos. Tens razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras. Depois de meditar longo tempo, acentuou. Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém.
Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapáfos e Salamina. Quanto a mim, tomaria Silas, internando-me pelo Tauro, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria Jesus até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava a diferentes destinos. Final de capítulo, vamos para o capítulo 6, peregrinações e sacrifícios. Em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho, o ex-rabino partiu de Antioquia, internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal, depois de enormes dificuldades. Breve, o companheiro indicado por Simão Pedro habituava-se com seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico, que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração. Palmilhando longos e impérios caminhos, alimentavam-se parcamente, quase só de frutas silvestres, eventualmente encontradas. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova, no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes, receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não poucos escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Por esse processo, o evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperança os corações. Na cidade do seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou a mancheios os júbilos do evangelho da redenção. Muitos admiraram o conterrâneo cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé como nunca. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno onde brincara os primeiros tempos da infância, contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva, porque tudo entregava ao Cristo como um patrimônio em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido o seu divino mandato. Depois de breve permanência na capital da Cilícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários, que todas as noites entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta e pela manhã rogavam a sua misericórdia não lhes faltasse qual valiosa oportunidade de trabalho, pois por mais dura que fosse a tarefa diária. Cheios dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali chegara a fazer após a dolorosa convalescença, quando da primeira excursão. O evangelho continuava a estender o seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe
já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali a correr em missões ativas, disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo, após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, o ex-rabino demandou Listra com ansiedade carinhosa. Lloyd o recebeu bem como as suas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Cuidava-se da construção de uma igreja onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrava uma atmosfera carinhosa, que lhe prodigalizava um grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do evangelho e acrescentando o assunto pertinente à igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lloyd confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Ela e Eunice tinham parentes na Grécia por parte do pai de seu neto, os quais lhes reclamavam a presença pessoal, a fim de que não lhe faltassem os socorros afetuosos. Os recursos que lhe restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se. Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam então a mudança definitiva, consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Paulo acendeu de bom grado. Aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, a seu turno, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir o seu profundo reconhecimento com transportes de alegria. Nas vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto e perguntou ao apóstolo se não era de bom alvitre operar a circuncisão do moço, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Em socorro de sua arguição, invocava os obstáculos e as lutas acerbas de Jerusalém. Paulo meditou bastante, recordou a necessidade de espalhar o evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida aventada. Timóteo teria de pregar publicamente, conviveria com os gentios, mas maiormente com os israelitas, senhores das sinagogas e de outros centros, onde a religião era ministrada ao povo. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua companhia. O filho de Eunice obedeceu, sem hesitação. Daí a dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários demandaram Icônio, cheios de coragem indômita e do firme propósito de servir a Jesus. No espírito amoroso de pregação e fraternidade,
dilatando o poder do Evangelho Redentor sobre as almas, e jamais esquecendo o auxílio à Igreja de Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galácia, demorando-se algum tempo em Antioquia de Pisídia, onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. Paulo estava satisfeitíssimo. Seus esforços em companhia de Barnabé não haviam sido improfícuos. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações aos que se encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador, que defronta as primeiras flores como radiosas promessas do campo. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do evangelho na Ásia, quando uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com um amoroso acento: Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que, representando o Mestre Divino junto do apóstolo dos gentios, o concitava a semeadura noutros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado: Tenho assim que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que estas regiões já receberam a semente divina. E acentuava depois de uma pausa: Desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontram os obstáculos e vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Os dois discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Decorrida uma semana, lá se foram a pé, procurando a Mísia. E, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para a Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como sendo a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo-o a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se cansadíssimos, numa hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia, que identificou pelo vestuário característico, a acenar-lhe ansiosamente, exclamando: Vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros logo pela manhã, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem por mar, baldo que estava de recursos. Entretanto, concluía, creio que o Mestre lá nos facultará o necessário. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. Saindo à rua, cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar numa casa de comércio e para ela se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas, que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos
e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com um grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O pregador do evangelho apresentou ao médico os novos companheiros, falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos, a bordo de grande embarcação ali ancorada, em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a vidência da véspera. E convicto da assistência do mestre naquele instante, falava com segurança. Estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dia. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguia animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando. Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso. Sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos, que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: Tens razão. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino, sentindo-se triunfante. Irei contigo, concluiu Lucas. Entre os 4 discípulos do Cristo, houve enorme júbilo. No dia seguinte, a missão navegava para Samotrácia. Lucas explicou-se como pôde, solicitando ao comando a permissão de se afastar por um ano dos serviços a seu cargo. E porque apresentasse substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os seus ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante, romano de boa têmpera, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Desembarcados, os missionários enriquecidos com a cooperação de Lucas descansaram 2 dias em Neápolis, dirigindo-se em seguida para Filipos. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para Tessalônica, onde os 4 se reuniriam mais tarde. Com esse programa, nenhuma aldeia ficaria esquecida e as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples. A ideia foi aprovada com satisfação. Lucas não deixou de perguntar se Timóteo era circuncidado.
Conhecia as tripas dos judeus e não desejava atritos nas suas tarefas iniciais. Esse problema, esclareceu o apóstolo dos gentios, já foi necessariamente atendido. As 2 humilhações infligidas a um jovem confrade que levei a Jerusalém, não a conselho da sinagoga, mas a uma reunião da igreja, levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará muitas vezes dos favores dos israelitas no curso das pregações. Até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Esclarecido o assunto, entraram na cidade onde o médico e o jovem de Listra descansariam um pouco antes de tomarem o rumo de Tessalônica por estradas diferentes, de modo a multiplicar os frutos da missão. Hospedaram-se num albergue quase miserável que a população da cidade reservava aos estrangeiros. Depois de 3 noites ao relento, os amigos de Jesus dirigiam-se à casa de oração, que ficava à margem do rio Ganges. Filipes não possuía sinagoga, e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais do que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Ciente da situação religiosa da cidade, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros. Muito surpreendidos, entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. O ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do evangelho, como se estivesse diante de um imenso público. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra odorosa e sublime. Enxugavam discretamente as lágrimas que lhes afluíam ao rosto ao receberem notícias do mestre. E uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e, confessando-se convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos. Escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade, recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição. E eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, viam receber a palavra do Evangelho no Ocidente pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhavam à sombra carinhosa das árvores. Observando-lhes trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Foi por isso que, contrariamente à expectativa dos companheiros, o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável: aceitamos vossa hospedagem. Desde aquele minuto, travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipes a mais formosa amizade. Pode parar aí, Flávio. Tá. A gente dá o segmento semana que vem aí. Faltou no final do último capítulo ali de mencionar uma questão que foi histórica na igreja, tá? Né? Igreja cristã, né? Não vou dizer igreja só católica, até a ramificação hoje que se tem desses pentecostais e muitos vigaristas também, que em nome de Jesus fazem a sua pregação. Foi ali, naquela reunião de Jerusalém, que o Pedro mencionou as dificuldades de manter a caridade, de manter a assistência, a saúde, a alimentação para todos aqueles que procuravam a igreja, os seguidores do caminho. E o Tiago era o elo de ligação com os judeus. Então, tinha muitos judeus poderosos, né, com poder econômico, eles contribuíam, né, caridosamente, eles davam dinheiro para essa igreja.
Então, não é de graça assim dizer assim, o Tiago era um judeu e queria jogar o evangelho de Jesus. Isso, talvez em algumas obras ou em alguns, sei lá, alguns pregadores na história, porque grande parte desse livro ele está subentendido nos Atos dos Apóstolos. Tá? Se a gente estudar essa obra aí, ela é maravilhosa porque ela dá detalhes de coisas que a história do cristianismo registra, tem registrado nos evangelhos. E foi nessa época que, baseado no que o Pedro relatou para o Paulo, ele até recuou e disse assim, não, se é assim, o que a gente tem feito para enfrentar a dificuldade financeira? Foi aí que ele mencionou, que diz assim, e aqueles que se curam e alcançam a cura, eles não continuam contribuindo? Olha, vamos fazer o paralelo conosco, né? No centros espíritas, que essa é a grande função, né? A gente ganha, a gente recebe a energia, a gente recebe, muitas vezes, até o caminho para a mudança do comportamento que leva, entre aspas, à cura, né? Cura espiritual, ou muitas vezes até cura de doenças que cada um de nós recebe ou recebeu no passado, e com o tempo vai procurar compreender todo esse processo espiritual à luz do Evangelho, e se compromete a auxiliar, a dar em troca. E é isso que cabe a cada médium. Por que uma casa espírita ela é financiada pelos próprios médiuns? Exatamente por essa origem do cristianismo, que foi o Paulo, foi o primeiro a mencionar isso com o Pedro. Mas a igreja, entre aspas, vamos botar a igreja católica e outras mais cristãs, levaram esse fundamento que consta no Atos dos Apóstolos a dizer o seguinte, a igreja dá e a igreja tem que receber. Só que mais adiante, com o advento do cristianismo pelo Império Romano, o Império passou a dar dinheiro para a igreja, deixou a igreja rica para realizar a sua tarefa, entre aspas, né? Aquela coisa de tarefa social com muito dinheiro, e até hoje a gente tem perpetuado isso na igreja, nas igrejas, a impressão equivocada do dinheiro. O dinheiro é para obra social, é para auxiliar, é para buscar auxiliar na cura, com medicamentos, com alimentação, e cabe a quem frequenta a própria igreja, dar, não o dízimo que vai para o pastor, vai para a igreja dos pastores, ou para essas coisas que muitas vezes, seja ela a denominação que a gente vai dar, para os cristãos, né, com determinada ramificação que seja. Então, e aí é que está o equívoco. Se a gente estudar profundamente a obra do Paulo, começou aí, e é a grande proposta do Consolador prometido no Evangelho de João, que é o último dos evangelhos, 40 anos depois da crucificação de Jesus. O João vem escrever que o Consolador viria para explicar e reviver a essência do que Jesus pregou. O Consolador quem é? Seria a doutrina espírita. E a gente vê agora já inserido aí o Lucas, que vai ser um dos evangelhos. Todos os evangelhos eles têm uma origem nos escritos de Levi, que é o Evangelho de Mateus. E esses escritos, com as cópias que foram feitas para a população em cada um desses lugarejos que eles peregrinaram, essas cópias foram feitas com a impressão de quem estava colocando fatores a mais, algo a mais. Esse algo a mais foi muito bem descrito pelo Lucas, porque era dos apóstolos o mais intelectual deles, tanto é que ele era médico já nessa época, e ele vai ter depois encontros com Maria de Nazaré, que vai contar muito da infância de Jesus, que é o único evangelho que cita a infância de Jesus, é de Lucas. Não porque ele conviveu, nem conheceu Jesus pessoalmente, mas pela experiência que ele tem na convivência com Maria de Nazaré. O Evangelho de Marcos, ele tem o contorno dos escritos de Levi com os detalhes da convivência de Jesus com os apóstolos através do Pedro, que não tinha capacidade intelectual muito para escrever, mal sabia escrever, aprendeu com Maria de Magdala, e ele passa para o Marcos, apesar dessa contrariedade, houve um problema ali humano com o Paulo, mas foi necessário, quem sabe lá intuído pelo plano espiritual de que cada um tinha que ir para um lado, e ele vai para o outro lado, segue lá em Chipre com Barnabé, e passa a escrever mais detalhes de toda a impressão dele com os escritos de Levi, o Evangelho de Mateus,
acrescido de detalhes que o Pedro passou para ele. E aí, o último dos evangelhos vai 40 anos depois, o Evangelho de João. Isso aí tem lá, a gente vê na obra Francisco de Assis, que tem lá as encarnações do João, que é o Francisco de Assis, que é o Kardec, que é o Chico Xavier, e assim por diante. Lá vai dar exatamente como é que se deu o registro do Evangelho de João. Então, é importante, primeiro, registrar que essa questão do dinheiro com a igreja tem exatamente uma origem aí. Essa é a origem que ficou registrada nos Atos dos Apóstolos, e os cristãos, aqueles que tentam criar justificativas, se apegam aí para amealhar dinheiro da população, do poder central, para acumular. E o acumular, assim, eu dou um pouco, mas fico com tanto, né? Então, aí ficam essas coisas, a deturpação. Mas nada melhor do que a gente trazer essa essência, como a gente procura fazer isso na doutrina espírita, de não confundir dinheiro, arrecadação, com atendimento. Por isso que eu, pessoalmente, sou frontalmente contra qualquer tipo de arrecadação que seja estranha à contribuição dos próprios trabalhadores da casa, né? Ou seja, não vender rifas, não ficar com coisinha de vender coisinha pequenininha, mercantilismo, que deturpa. É um canalzinho aberto para o psiquismo inferior, tá? A densidade, a obsessão e assim por diante. Agora, é importante a gente dizer também que, assim como essa origem se deu nessa época, também através do Paulo de Tarso, nós tivemos a consagração da mediunidade no Evangelho de Jesus. O que foi a peregrinação do Paulo que não tenha sido a mediunidade? Percebia os espíritos, percebia o Estevão, recebia pelo canal intuitivo, que tanto a gente diz assim, o canal mais importante que o médium que se propõe a se modificar, a estudar, a educar a sua mediunidade, é esse o canal que nos guia. É esse que nos liga ao alto, porque se a gente não usar esse canal, o outro canal vai ser usado, sem a gente perceber, e vai ser levado pelo atoleiro. E o canal da mediunidade nunca teve tão explícito na história do cristianismo que não tenha sido na peregrinação do Paulo, que está no Ato dos Apóstolos. Mas só que aí aqui tem uma riqueza de detalhes e que fica consagrado. Não precisou depois no concílio de Constantinopla, no ano 550 e poucos, 3 anos lá, que eles decidiram, não se fala mais em reencarnação, não se fala mais disso, daquilo, e nada de mediunidade, não existe comunicação com os mortos, e assim por diante. Mas esse decreto não adiantava decretar, bastava estudar a obra do Paulo, que a gente ia saber o quanto que é inerente à mediunidade à sua própria pregação. Que ele mais adiante, nós vamos ver na obra, que ele vai dizer, não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Quer dizer, a entrega total, que ele passa a ser assim, não mais ele, mas ele vai pelo canal intuitivo e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, sabendo que o final era o martírio. Então, essas coisas a gente não tem como a gente querer estudar a doutrina sob esse prisma, essa ótica aqui, e não trazer para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso comportamento, para trazer para a própria doutrina como um todo, porque nada mais é a doutrina do Espírito que reviver essa essência do Evangelho de Jesus. E onde a gente estiver desvirtuado, onde a gente estiver indo para um outro caminho, é o momento de refletir, de meditar e seguir aquela essência. Essa essência não tem simbolismo, não tem idolatria, como ele diz ali, não tem nada para seguir assim, se eu faço tal coisa no plano material, eu atinjo o espiritual. Nada. O corpo, como ele diz ali, o Lucas, o corpo se cura ou não se cura, fica doente e putrefa, porque ele vai falir, a falência dos órgãos, mas o espírito é que sobrevive, o espírito que ascende. Tá? E é esse espírito que vai se sublimar. Quando se diz assim, está lá, na Gênese, nossa, lá na parte final da Gênese, que fala dos mundos regenerados, que é o qual nós vamos chegar por volta aí de mais aí 30 anos, no mundo, no ano 2050, 55, como diz o Emmanuel, vai ser uma fase em que a maioria dos espíritos encarnados já na nossa crosta terrestre, a nossa dimensão,
vai ter um propósito de ascender espiritualmente, vai ter um porquê estar encarnado. Quando a maioria está em processo de regeneração, o mundo passa a ser de regeneração e não de expiação. E aí essa transição que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje a gente diz assim, tá tudo assim, tem um curso normal. Não, tem um perigo imenso. Os espíritos, eu tenho notado ultimamente, assim, por médiuns que têm aí essa capacidade de conseguir filtrar coisas que estão no plano espiritual, nós estamos passando por um período na nossa civilização muito, muito delicado. Nós estamos tendo a última investida das trevas para ver se a gente vai sucumbir. Não tem nada garantido, diz assim, vai ser de regeneração, está programado. E o psiquismo humano, o somatório do livre-arbítrio humano está numa linha muito tênue. Os espíritos superiores, assim, o trabalho que eles estão tendo para tentar intuir a maioria dos líderes mundiais, das pessoas que têm a vocação de conseguir interagir com outros em nome de uma coisa superior, em nome do amor, da bondade, da fraternidade, não está fácil. Então, nós estamos passando aí, casualmente, nós estamos numa guerra, mas tem um risco muito, muito grande desse conflito levar a uma derrocada e todo esse processo ter um novo curso. E o novo curso é um novo tempo, né? Um adiamento, né? Uma moratória negativa, densa, que a Terra pode viver. E aí vai dizer assim, mas isso não poderia, o mundo da luz não vai permitir, o mundo da luz não permite nem dizer, o mundo da luz ele é luz, ele quer que todos estejam compartilhando da luz. Mas o psiquismo tem que ser individual e coletivo, tem que ser respeitado. E ele acaba, da natureza da civilização humana, ser respeitado esse curso. Tanto é que, aí me lembro assim, com o Chico Xavier que dizia, tem gente que acha que quando a gente olha para trás, olha 1000 anos, 2000 anos, e ele relatava, o Chico Xavier, que 7000 anos atrás, ele teve passagem numa civilização na constelação em Capela, e que ele e o Bezerra de Menezes estavam em lados opostos. E os dois patrocinaram, com a ciência desenvolvida lá naquele lado, lideraram o processo de autodestruição de uma comunidade, uma civilização lá naquela época, 6.500 anos atrás. Aí ele mesmo dava a projeção para quem estava tendo essa conversa informal com ele, dizia assim, pode esperar esse processo evolutivo daqueles que pretendem o mundo da luz e provavelmente de 5 a 7 mil anos para alcançar esse mundo da luz. Quer dizer, ele, 6.000, onde é que nós estávamos 6.000 anos atrás? Ele, há 6, 7 mil anos atrás, estava em conflito. E ele veio ainda ser depois a encarnação do Platão, aquele lado mais de Capela, um lado mais intelectual e tudo, mas não ainda voltado pelo humanismo, estava tendo a compreensão. E vem mais adiante se inserir nessa consciência superior lá na época dos druidas, quando ele foi até o próprio sacerdote Kardec, e que depois vinha ter várias encarnações, vai ter a do João ali, vai ter outras ali que vêm até o próprio Chico Xavier. Então, olha o que para nós vale dessas comparações. A gente não pode ter assim, achar que, agora, a gente vê às vezes uns espíritas pretensiosos, eu na próxima já nem sei se volto, porque vou estar numa outra. Nós vamos para essa nuvem densa, sermos testados nessa nuvem densa, ver o que a gente fez, comparar com situações, o que a gente fez no conhecimento que teve, o que a gente fez de ter acesso às letras de determinados ensinamentos e o que colocou em prática, onde tem que restabelecer a oportunidade e novamente ser testado a colocar em prática de uma forma mais espontânea, mais fraternal e não por obrigação, porque muito que a gente faz mais por uma obrigação que sabe que tem que ser feito e por um pouco de medo, porque a gente não sabe o desconhecido. Aí, claro, o espírito às vezes tem, por ter essa coisa do plano espiritual, de perceber, ele já tem o medo da autodestruição, ele já tem o medo, sabendo que as culpas haverão de antes, certamente, de passar do além-túmulo, vai chegar do outro lado
e vai se espantar, né? Ou vai, muitas vezes, até ter medo de sair do próprio leito, né? Fica preso ao próprio corpo. Mas isso, então, é situação para a gente refletir, mas é fundamental ter essa reflexão sobre quando a gente estuda a doutrina, quando tem acesso a essas obras, essa grande obra, essa enciclopédia do médium, do estudioso que se propõe a estudar a doutrina cristã, obras como essa, mas de nenhum valor talvez tenha se a gente não trouxer para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa atividade no nosso dia a dia, como doutrina, como individualidade e com esse sentimento fraterno que a gente tem que ter nessas horas, de pensar um pouquinho mais a civilização, na nossa escola planetária, em momentos tão delicados como esse de hoje. E é nesse momento, então, que a gente tem que renovar a gratidão de ter acesso a parte dessas informações e elevar o nosso pensamento bem ao alto e conclamar a espiritualidade superior, que, em nome de Jesus, possa contemplar a todos nós com dias melhores, de maior fraternidade, de maior aproximação com a luz interior de cada um ao que nos espera lá adiante, que é o mundo da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo o nosso mal. Que assim seja. Isso aí. Francisco. Obrigada. Valeu, turma. Obrigado. Bom Obrigada a demais. todos. Obrigada, Mari. Ô, Francisco, Oi. eu acho que eu estou com um pouco de medo de desencarnar. Só Debochado. Às vezes eu Agora acho não tem volta. que a gente tem temor, mas no fundo é muito medo que a gente tem. Não. Não só o temor de a gente se desapegar das coisas que tem, das nossas companhias, mas o temor, quanto mais a gente pensa, quanto fica mais vivas as nossas faltas, nossos erros, passa a ser um temor. E isso a gente tem que compensar. Diz os espíritos que a gente compensa isso aí, servindo e, através da oração, ter uma conversa com o plano espiritual superior, reconhecendo as faltas no campo mental. E deixar, por outro lado, que o perdão e o auto-perdão eles vai se dar porque oportunidades vão retornar ao nosso campo, né, de ação. Mas é isso. Então tá. Muito Beleza. obrigada. Abraço para você.